Como anunciamos durante os últimos dias, com a concordância dos dois candidatos que disputam a Prefeitura do Rio de Janeiro, hoje seria o dia em que o RJTV entrevistaria o candidato Marcelo Crivella. Mas essa entrevista não vai acontecer porque o candidato, mesmo tendo se comprometido com ela, se recusou hoje a concedê-la. Lamentamos que assim seja, não pela TV Globo ou pelo candidato, mas por você, telespectador, que assim perde uma oportunidade de se esclarecer ainda mais sobre os candidatos e julgar quem merece o seu voto. O ladrão, ele rouba seu celular, sua carteira, seu cartão de crédito, mas o político rouba a sua saúde, sua educação, o político rouba o seu futuro, seu emprego. Olá, Janine, boa noite a todos. Eu sigo aqui então no plantão da eleição e já vamos direto ao Rio de Janeiro, onde o prefeito eleito Marcelo Crivella, do PRB, fala ao vivo nesse momento. Preciso celebrar hoje. É que sempre chega a nossa vez quando a gente não desiste. Parabéns aos eleitores coxinhas do Crivella, que depois da melhor prefeitura dos últimos anos, do Eduardo Paes, deram a cidade de presente para a Igreja Universal. É o seu voto que faz um ladrão virar político. Exclusivo. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. A promessa era receber uma bênção. Meus irmãos, você não sabe o que é viver num país longe da família, longe de todo mundo, numa dificuldade, e você passar um cheque sem fundo. Você tem que chegar e dizer, ó pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Você tem que pegar e fazer essa fogueira São Israel, se você quer realmente mudar a sua vida. Só que no valor, que o certo que seria você fazer, é no valor alto, não entrar no baixo, não. E aí o povo vê coragem em você, o povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né, aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você para orar. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o machuco, eu sei agora. Eu fiz isso. Para receber uma benção, acho que não precisa do pastor convencer a pessoa a fornecer tanto dinheiro. Simone não viu mais o dinheiro da fogueira santa e deu queixa na polícia. Mas o pastor não se importou. Faz o que você quiser, a igreja é rica e pode pagar quantos advogados quiser. O depoimento de antigos fiéis reforçou as acusações contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo e mais 9 pessoas ligadas a ele são réus em processo por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O processo foi aberto aqui no Fórum Criminal em São Paulo. O juiz aceitou a denúncia, que também aponta enriquecimento pessoal às custas da exploração da fé. Quando a gente precisa de dinheiro, a gente pesca o peixe, que o peixe na boca traz a moeda. O Supremo Tribunal Federal considerou como união estável a união entre pessoas do mesmo sexo. E agora o Superior Tribunal de Justiça entende, pelo número de votos que já foi dado na causa, a entender como um casamento. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar se esse ativismo judiciário realmente faz bem ao Brasil. No Brasil, a expectativa média de vida de travestis e transexuais é de apenas 36 anos, contra 73 anos do restante da população. 40% dos assassinatos de transexuais e travestis no mundo acontecem no Brasil. A cada 28 horas, um LGBT é morto no Brasil. E esse dado pode ser ainda pior. Isso porque, pela ausência de uma lei que especifique o crime da homofobia, muitas vezes a queixa é registrada como uma agressão qualquer. Eu acho que é pecado. Eu acho que não é natural. E acho que tem o direito de expressar. Mas por que não é natural se é uma coisa... não é uma... você fala como se fosse uma opção, que a pessoa de repente dissesse, por que eu vou ser? Eu acho que eu vou ser homossexual, estou gostando desse negócio aí, é bom porque eu vou sofrer muito, vou ser um pária na sociedade, dizem que não há mais preconceito, mas há,
É o que eu quero. Sou masoquista, quero sofrer mesmo. Vocês já repararam como os homossexuais são devotados às suas mães? Vocês já repararam como as pessoas, os homens que se relacionam com outros homens, têm verdadeira idolatria pela imagem da sua mãezinha querida? Mamãe, 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 minha mãezinha, minha mãezinha. A lei da homofobia passou na Câmara, mas eu tenho a impressão que os deputados não sabem a extensão daquilo que eles aprovaram. Há um medo de que essa lei de homofobia extrapole e tire o direito dos pastores de dizer que homossexualismo é pecado. O senhor acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito que o homossexualismo não é doença, mas é pecado. Outro dia eu estava vendo uma conversa de algumas jovens e uma delas dizia assim: encontrei a minha alma gêmea, que rapaz doce, que figura. Olha, ele é um ótimo papo, carinhoso, amoroso, é uma pessoa extraordinária, culto, tem um bom emprego. Aí as outras colegas falaram assim para ela: olha, cuidado, para ver que ele é gay. Eu acho que as pessoas têm que ter opinião própria. Eu tenho a minha, você tem a sua, a gente tem que se respeitar. O que a lei da homofobia quer é transformar em crime de opinião, isso é uma coisa antidemocrática, com pena de 2 a 5 anos, quem criticar o homossexualismo. Você acha que deve se deixar criticar o homossexualismo? É passível de crítica? Isso é que eu não entendo. A família é o homem, a mulher e seus filhos. É aí que nós temos uma força extraordinária. A mulher pela sua renúncia, pelo seu idealismo. O homem pela força, pela sua coragem, rompendo os mares com o peito, conquistando o sustento do seu lar. Eu não vejo ninguém no céu barrando a entrada de uma pessoa. Você é viado, vai pro inferno. Enquanto isso, nas eleições, a criminalização da homofobia entra e sai de pauta de acordo com o interesse de setores conservadores da sociedade. Nosso país é um país laico. Portanto, por ser laico, as pessoas têm que entender, legislação é uma coisa e religião é outra. Aqui no Brasil elas estão sempre assim, se chocando demais. A gente não tem o direito de andar de mãos dadas com um namorado, ou as transexuais, mais evidentemente por conta da questão física, não têm o direito de habitar a sociedade durante o dia e por isso vivem à noite. E é muito importante você acompanhar o histórico do candidato que você pensa em votar, porque as pessoas mudam de opinião muito facilmente. Pensar nessas questões na hora de escolher o candidato é se dar o direito de viver, de existir plenamente dentro da sociedade. Preste atenção no que falam esses candidatos todos. Eu lamento muito, senhor presidente, que o Superior Tribunal de Justiça esteja agora prestes a tomar uma decisão que vai contrariar os princípios pelos quais nossa civilização foi levantada. Nós somos uma civilização cristã. São 70% de católicos evangélicos que vão ser aviltados por uma decisão de 5, de 6, de 11 brasileiros que se sentem no direito de decidir por 200 milhões. E sem voto, sem mandato, sem passar pelas ruas. É uma coisa que nos deixa tristes. Aí ela falou assim, não é não, porque eu já fui na casa dele e não tem nenhum porta-retrato da mãe. Marina, por que você não está de uniforme hoje? Por causa da minha religião. Religião? Qual é a sua religião? Eu sou do candomblé. Ela é macumbeira? Minha mãe diz que macumba é do mal. Ai, isso não é coisa... Somos contra os católicos de forma nenhuma. Muito pelo contrário, nós trabalhamos para eles. Porque eu também era católico. Mas quando nós falamos essas coisas, essas verdades, é para tentar abrir os seus olhos. Porque só a verdade pode libertá-la. Amém? Do Reino de Deus provoca polêmica e indignação em todo o país. No dia da padroeira do Brasil, o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Sérgio Von Helder, resolveu protestar contra o feriado católico. Durante o programa que ele apresenta na Rede Record de televisão, O Despertar da Fé, o pastor evangélico usou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para acusar a Igreja Católica de lucrar com a adoração de santos. Um mês atrás, sofremos uma intolerância, entraram no nosso terreiro
e quebraram tudo. Um mês depois, entraram e atearam fogo. Isso é racismo religioso. Vocês não podem discriminar uma pessoa por causa de sua religião. Candomblé é uma religião? É sim. É uma das religiões de matriz africana. Apesar da crise financeira que atinge o estado, os cariocas já caíram no samba. Mas pela primeira vez, sem a presença do prefeito da cidade. Marcelo Crivella, ex-bispo evangélico, não apareceu para a tradicional entrega da chave do Rio ao rei Momo. Levanta a cabeça dele. Levanta a cabeça dele. Dê uma olhada para o povo. Dê uma olhada para esse povo. Vamos? Levante a cabeça dele. Vamos? Vamos? Levanta mais, mais, mais. Eu quero que as pessoas no mundo inteiro vejam a sua cara. Bora, levanta a cabeça dele. Vamos, rápido. Mais, 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 mais. Apruma ele. Vamos. É triste você ver o seu sagrado ser queimado pela intolerância. No começo do século XVI, pessoas de várias partes da África foram trazidas à força para o Brasil como escravas. Por meio de crenças e rituais, conseguiram manter com muito esforço parte da cultura. Foi assim que as religiões africanas se construíram no Brasil. Eu acho que ele não gosta do carnaval por causa da Igreja Universal. Ele não gosta, só isso. Ele tá misturando. Ele tá misturando. Nós somos povo, ele tem que ser a alegria do povo. Ele tem que estar junto com o povo. Você tá rindo? Eu tô aqui. Qual é o seu nome? Sou tranquilo. Hein? Sou tranquilo. Quem é o chefe aí? Eu. Hein? Eu. Você é o mais forte? Eu. Hein? Eu sou o mais forte dos três. Dos três? Quem são os outros? Pombagira. Mais quem? Eu chuto mate. Exu Tomate? Falou isso? Ah, do ódio. Ah, pra mim isso aí você é o Exu. Essa é forte. Essa eu não sabia também, não. Não, porque eu não ouvi direito. Me tacaram uma pedra e me chamaram de macumbeiro. Disseram que eu ia pro inferno. Ao longo dos séculos, os negros, suas crenças e cultura foram desumanizados e marginalizados. E essa discriminação, infelizmente, ainda existe. Mas seu nome? O que você tem feito na vida dele? Hein? Eu tenho feito na relação sexual dos dois. Hein? Eu tenho feito na relação sexual dos dois. Quer dizer, essa entidade trabalha na parte sexual, relacionamento sexual. Essa entidade é responsável pelas pessoas que se tornam, por exemplo, efeminados, ou pelas pessoas que se tornam lésbicas ou prostitutas, essas coisas mais. Essa é a entidade que faz a pessoa ser prostituta. Então, quando você vê uma prostituta, você que é homem, que fica embelezado por ela, ou fascinado por ela, saiba que quando você deita com uma prostituta, você está deitando com um espírito desse. Você está se contaminando com uma entidade dessa. Se existe algum mecanismo de impedir as igrejas de dia e noite culparem as religiões de matriz africana pelo mal da humanidade. Aí o senhor está lá com a sua família, tem um dia ruim, o almoço não deu certo. Na igreja o discurso vai ser: isso foi obra de feitiçaria da mãe de encosto. E isso gera um ódio religioso contra essas religiões. As religiões de matrizes africanas respeitam a natureza, as pessoas e a comunidade que está em volta, promovendo sustentabilidade, saúde pública e educação. Toda essa riqueza cultural deve ser respeitada. Queimando. Toda macumbaria, toda feitiçaria, toda magia, tudo que é ruim. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, ó, olha só, meu amigo, olha só, aqui, ó, isso aqui não funciona aqui, ó, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma. Tava tudo aqui. E agora? Não tá. Nada. Tá vazio por dentro? Não. Ué? Não, se eu ficar vazio eu morro, né? Entre os muitos bens comprados pela Universal com o dinheiro dos fiéis, está esta mansão nas montanhas do interior de São Paulo. São 13 mil metros de terreno,
12 suítes e elevador panorâmico. E mais casas de hóspedes e quadra de esportes. A propriedade de 10 milhões de reais entrou para o roteiro turístico de Campos do Jordão. No trenzinho cheio, a guia informa aos visitantes o que a cidade inteira sabe. Quem é o dono de fato desta maravilha da serra. E o chalé que tem no alto lá em cima pertence ao bispo Edir Macedo. Ganha a alma que você vai ganhar a oferta. O Jornal Nacional procurou dirigentes da Igreja Universal do Reino de Deus para comentar as imagens da fita. Ninguém quis falar sobre o assunto. Até amanhã. Até amanhã.